Fala galera, e aí, tudo tranquilo? Nesse período de quarentena, nós não podemos parar e vamos continuar as nossas aulas, né? Hoje o tema é conflitos e tensões mundiais. Nós vamos falar sobre as características regionais. Então, acompanha aí e não perde nenhum detalhe. Primeira coisa, queridos, que eu quero falar é o seguinte: o que interfere nas questões geopolíticas, o que interfere nesses conflitos e nessas tensões, tá? Antes da gente começar a fazer essa discussão, pense o seguinte: quando eu estou falando de um conflito, quando eu estou falando de uma tensão, esse conflito ou essa tensão, ela pode ser conflagrada ou não conflagrada. O que é que isso significa, Everton? Significa o seguinte: significa que nós estamos tendo agora uma guerra. Efetivamente, eu estou tendo ataques, eu estou tendo ações violentas de parte a parte, ou simplesmente eu tenho um cenário tenso que é montado, mas não necessariamente eu estou vivendo a guerra em si. Então, olha só, os conflitos conflagrados ou não conflagrados resultam de aspirações de estados, nações ou grupos políticos. Preste atenção neste ponto. Os conflitos e as tensões mundiais que nós temos em todas as regiões do planeta não necessariamente são conflitos em que nós vamos ter um elemento oficial, o Estado envolvido. Pode ser Estado contra grupos paramilitares, contra grupos políticos específicos. Eu tenho os modelos de conflitos que eu vou chamar de guerras civis, enfim. Eu preciso analisar com muita calma o que está acontecendo. Eu coloquei aqui nessa caixa, veja só, acompanhe comigo, o contexto histórico e as condições socioeconômicas, aspectos culturais e políticos devem ser levados em consideração na compreensão do fato. Não tem como, gente, eu entender um conflito que está ocorrendo neste exato momento sem que eu faça todo um resgate histórico para que eu possa entender as condições que levaram ao momento atual. Podem ter sido questões econômicas, questões de diferenças étnicas, culturais, religiosas, ações políticas. Não se esqueça que a compreensão dos fatos geográficos, dos fenômenos geopolíticos, necessitam obrigatoriamente de uma compreensão de todo o contexto histórico. E a nossa aula tem por objetivo central fazer o seguinte: você, meu querido aluno, você vai fazer Enem, você vai fazer vestibular logo mais. Eu sei que a gente está nesse momento, parece tudo muito estranho, mas já já a gente vai sair, a vida vai voltar completamente ao normal e você vai lutar pela sua vaga através do Enem, através de outros vestibulares. E eu quero te dizer o seguinte: uma das coisas que a gente precisa aprender é a otimizar o nosso raciocínio. Pensando assim, o que é que nós vamos fazer hoje aqui? Entender, olha só aqui, ó, que em cada região do globo observaremos similaridade nas motivações dos conflitos e tensões. Gente, atualmente nós temos mais de 30 conflitos e tensões em curso no planeta. Você acha que eu, enquanto professor, eu pretendo que você conheça todos os conflitos, detalhadamente, o que aconteceu em cada um deles, qual o contexto histórico? Claro que eu não pretendo isso. Pode ser que um ou outro goste, se interesse pelo tema e ache interessante conhecer detalhadamente cada um deles. Mas, se a gente conseguir compreender onde está ocorrendo o conflito, entender qual é a região e conseguir identificar os aspectos gerais dos conflitos em cada região, a sua vida vai ficar muito mais fácil. Afinal de contas, se eu estou falando de um conflito na Ásia,
têm características específicas. Os conflitos da África têm características específicas. Vamos analisar a partir de agora? Olha só, antes da gente começar a análise regional dos conflitos, eu quero te chamar aqui para revisitar esses conceitos que são conceitos importantes que estarão automaticamente sendo envolvidos no que a gente vai discutir daqui a pouco. Vou só mudar aqui um pouquinho, a gente vai transformar isso aqui numa canetinha e veja só. Primeiro conceito é o conceito de nação. Vamos aqui, pensar nesse conceito. Nação, agrupamento de pessoas que comungam das mesmas raízes culturais. O que caracteriza uma nação são as suas raízes culturais. Em geral, ocupam uma determinada porção espacial, seja oficial ou não oficial. Professor, uma nação não é um país? Não necessariamente. Não necessariamente. Todo país possui nação ou várias nações dentro de um mesmo país. Mas uma nação é um agrupamento de pessoas que comungam, melhor dizendo aqui, já ia confundindo, das mesmas raízes culturais. Eles podem ocupar um determinado território, mas esse território ele pode ser oficial ou não oficial. Everton, me dá um exemplo de um caso que envolva uma nação que ocupe um território não oficial. Vou falar para vocês da nação apátrida de maior destaque no planeta. Os curdos, tá? Os curdos. Atenção para isso. Nunca ouviu falar dos curdos? Dá uma pesquisada já já e você vai ver. É um conjunto de pessoas, um grupo nacional que vive numa região bastante específica no Oriente Médio, entre o Iraque, Irã, Turquia, Síria, ocupam uma região muito importante dentro do Oriente Médio e eles reivindicam não só o seu reconhecimento, mas eles reivindicam também o seu território para que eles possam montar o seu próprio país. Outro conceito importante é esse conceito aqui, de nacionalismo, tá, gente? Nacionalismo. Nacionalismo lembra a nação, então vamos observar o que há de comum aí. O termo serve para descrever o sentimento e a atitude que os integrantes de uma nação têm quando forma a identidade nacional. Nacionalismo conversa bastante com a identidade nacional. Ou seja, se nação é o conjunto de pessoas reunidas através de raízes culturais comuns, o nacionalismo é o sentimento, certo? É o sentimento das pessoas em relação a essa identidade cultural. Existe algo que precisamos nos concentrar e prestar bastante atenção. Por quê? Porque esse nacionalismo, quando ele se torna exacerbado, quando os grupos começam a valorizar demais as suas raízes culturais, as suas próprias identidades nacionais, de uma maneira fora do normal, nós estamos à beira de um processo de exclusão, de um processo mais violento, que a gente poderia chamar até de xenofobia. Nós podemos pensar em algo que pode resultar em questões mais violentas. Na história, a questão do nacionalismo deu origem a alguns estados, A ideia do Estado-nação, a formação de um Estado a partir de uma identidade cultural comum. O Estado francês do período napoleônico pode ser colocado como um grande exemplo nesse sentido. Beleza, galera? Olha só. Outro conceito, conceito de Estado. Nesse caso, a gente está falando do Estado, não do Estado Unidade Federativa, tá? O Estado enquanto organização política, político-territorial administrativa, onde um conjunto de pessoas habitam. Pode ser composto de uma ou mais nações. Presta atenção a isso aqui, certo? O Estado é a organização, certo? Político-territorial administrativa, e nessa organização territorial nós temos pessoas que vivem ali dentro e essas pessoas podem ou não comungar
de uma mesma nacionalidade ou de uma mesma raiz cultural. Tá? Então, quando eu falo Estado brasileiro, eu estou falando dessa organização político-territorial administrativa. Outro conceito importante que nós vamos tratar quando a gente fala de conflitos é o território. O território para a geografia é uma categoria geográfica extremamente importante. Essa categoria geográfica ela sempre estará associada a isso aqui, galera. Ó, eita, vou voltar aqui que agora eu fiz uma caca aqui, né? A habilidade aqui para escrever nessa tela tá incrível, você está percebendo toda a minha habilidade, toda a minha genialidade. Então olha aqui, ó, galera, relações de poder. Veja só, território, porção espacial marcada pelas relações de poder exercido por grupos sociais e ou pelo Estado. Professor, como assim? O território ele não é regido somente pelo Estado. Se nós estivermos tratando de um território oficial, sim, mas o território geograficamente ele se destaca e se notabiliza pelas relações de poder. Portanto, sendo o território marcado pelas relações de poder, fique atento que essa relação de poder pode ser extraoficial. Grupos sociais podem controlar territórios. Posso dar um exemplo? O crime organizado, o tráfico de droga, as milícias, elas controlam territórios e esses territórios não necessariamente são territórios em que o Estado oficialmente exista, né, ou permita a existência dessa relação de poder, mas ela existe mesmo assim, tá? São os territórios não oficiais. Eu tenho os territórios também dos grupos culturais, que podem ser oficializados ou não. A partir do conhecimento desses conceitos, eu venho aqui para essas duas outras expressões, certo? Que muitas vezes estarão envolvidas em alguns conflitos. Genocídio e etnocídio. Genocídio, quando por alguma motivação um grupo vasto de pessoas, certo, é assassinada em um curto espaço de tempo. Nesse caso aqui, independe de qual grupo está sendo assassinado, tá? Não importa se é cigano, judeu, indígena, um conjunto de pessoas muito grande foi assassinado em um curto espaço de tempo, a gente considera isso como genocídio. Agora, se eu estou falando de um assassinato em massa, de uma grande quantidade de pessoas de um mesmo grupo étnico, aí nós estamos tratando de uma coisa chamada de etnocídio, tá? Professor, durante o período do Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Foi um genocídio ou um etnocídio? Galera, veja bem, no caso ali da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos, se aplica melhor aqui, a ideia do genocídio. Por que a ideia do genocídio? Porque não só os judeus foram assassinados, outros grupos também foram assassinados ali. Beleza, gente? Olha só. Seguindo aqui, trouxe para vocês esse mapa que foi publicado na revista Exame, né, no site da revista Exame, onde acontecem os conflitos atuais. Vocês conseguem perceber que praticamente todos os continentes estarão vivenciando algum tipo de conflito. A exceção que a gente tem aqui é a Oceania, né? A Oceania ela está um pouco mais isolada dessa questão dos conflitos, principalmente aqui os dois principais países, a Austrália, que está aqui, a Nova Zelândia, que está aqui. Já o restante do planeta, o restante do nosso globo, América, África, Europa e Ásia, estão imersas em vários modelos de conflito. E olhe só aqui essa legenda, preste atenção. O que eu tenho em vermelho mais escuro, a gente chama aqui de guerra, certo? Guerra, onde nós temos conflitos conflagrados em curso, tá?
Aqui eu tenho o que a gente vai chamar de guerra limitada, em que existe a tensão, existe o contexto da guerra montado, mas o conflito em si ainda não está efetivamente concluído, certo? Aí a gente pode pensar em alguns pontos de tensão bastante importantes. A gente tem aqui, ó, a Rússia, a China, a Índia, né? A questão da Índia com a Caxemira e tudo mais. Crise violenta, essa crise violenta pode ser uma crise política, pode ser uma crise envolvendo grupos paramilitares, e as áreas cinzas aí, aquelas que não têm conflitos na atualidade, tá? Beleza? Tranquilão? Veja só, agora a gente vai fazer uma análise regional. Lembra que eu falei que você precisa entender quais são as motivações principais que ocorrem nos conflitos em cada uma das regiões? Se você conseguir identificar isso, você consegue ter um norte para raciocinar a resolução das suas questões. Olha só, conflitos e tensões na Europa. Primeira coisa que eu vou pensar, em se tratando do continente europeu, quando eu falo da Europa, quais são aqui as minhas motivações? O que é que eu preciso ficar atento aqui do ponto de vista das motivações? Veja só, a geopolítica dos conflitos europeus convergem para disputas territoriais entre grupos étnicos. Então, olha só, preste atenção aqui, ó, disputas territoriais existem na Europa? Sim. E essas disputas geralmente associadas a grupos étnicos, que por sua vez possuem pautas reivindicatórias por independência e separatismo. Atenção, atenção. A independência e o separatismo não são as mesmas coisas? Não. A independência ela pode estar restrita a uma independência política, tá? Uma autonomia política, em que o Estado daquele país ele permita àquele grupo uma autonomia política em separado de suas decisões, não necessariamente existindo a ruptura total, inclusive com a separação territorial. Beleza? Deu para entender? Então, olha só, no separatismo nós temos a independência política e a separação territorial. Geralmente, quando envolve o separatismo, as coisas ficam um pouco mais tensas. Aqui eu tenho alguns exemplos de conflitos, né? A questão catalã, que envolve diretamente a Espanha, a região da Catalunha que possui uma autonomia política, mas essa autonomia política é muitas vezes contestada porque o Estado espanhol intervém, às vezes de forma muito violenta. Um dos exemplos recentes foi o processo de eleições, na verdade foi um plebiscito que votava pela separação definitiva da Catalunha em relação à Espanha, e o Estado espanhol interveio de forma muito violenta, tá? Isso aqui é uma questão muito interessante para se discutir, tem vários aspectos, principalmente porque a região da Catalunha é uma área extremamente industrializada e muito forte economicamente. Everton, região da Catalunha é onde fica lá Barcelona? Isso mesmo, onde fica Barcelona. Outro ponto importante é a questão irlandesa. Eu tenho ali dentro dessa região aqui da Europa, né? Ó, aqui, ó, bem aqui, ó, esse ponto de tensão, mais especificamente nessa ilhazinha pequenininha que está aparecendo aqui, onde eu tenho a Irlanda e a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte ela faz parte do Reino Unido, já a Irlanda ela não faz parte do Reino Unido. Quando nós tivemos a formação do Reino Unido, né, a formação mais contemporânea do Reino Unido, a Irlanda foi separada, foi dividida em dois territórios, a Irlanda do Norte passando a integrar o Reino Unido, e isso
resultou em uma série de questões muito fortes dentro daquele espaço, principalmente por quê? Porque o Reino Unido, ele tem uma característica, o Reino Unido tem como característica cultural a fé protestante, né? Eles são protestantes, enquanto os irlandeses originalmente são católicos. Essa rivalidade resultou em vários problemas ao longo da história e tem um ponto muito importante que foi um evento, né? Um fato marcante que foi o Domingo Sangrento, em que milhares de pessoas morreram nesse conflito envolvendo Irlanda, Irlanda do Norte, nessa região do globo aqui bastante tensa, em que eu tenho também a presença do Reino Unido. Tá massa? Eu tenho um conflito nos Balcãs. Quando eu falo aqui de Balcãs, galera, os Balcãs, você vai pensar em quem? Você vai pensar na Iugoslávia, beleza? A Iugoslávia, que era a terra dos eslavos do sul, que durante o período da Guerra Fria a Iugoslávia fez parte, né, do conjunto do leste europeu socialista. Após a morte de Tito, a Iugoslávia começou um processo conflagrado de vários conflitos, esses conflitos que buscavam independência e separatismo, era tudo junto ali. Começa especificamente na Eslovênia, depois vai se estender por todo o território, né? Afinal de contas, os eslavos que formavam ali a Iugoslávia eram de vários grupos étnicos, né? Eu tinha croatas, sérvios, bósnios, eslovenos, macedônios. Eu tenho um conjunto gigantesco e uma grande variedade de pessoas e culturas que viviam por ali. A maioria sérvia, e essa maioria sérvia querendo controlar, fez desse instante histórico um período extremamente violento e muito marcado por disputas de território também. E eu tenho aqui a questão basca. A questão basca também envolve um pouco da Espanha, envolve um pouco da França. A gente está falando aqui de mais um grupo étnico que também luta não só pela independência política, mas pelo separatismo. Perceba que os fenômenos geopolíticos na Europa, eles são extremamente intensos, mas o elemento comum de todos os conflitos é a questão étnica e a questão reivindicatória por independência e separatismo. Falou de conflito na Europa, você já parte para essa análise aí. Agora eu venho aqui para um outro continente, que é o continente africano. Falou de África, galera, aí não tem jeito. Não tem jeito, você tem que fazer um raciocínio. Qual é o raciocínio? Os conflitos dentro do continente africano vão estar diretamente relacionados a isso aqui, ó, ao processo de descolonização. Você consegue compreender que a África ela passa pelo neocolonialismo, ela sofre um controle, uma invasão, uma dominação territorial no final do século XIX e início do século XX, a partir de vários estados europeus. Esse processo de dominação vai fazer com que, dentro do território africano, exista a produção de territórios artificiais, várias etnias, muitas vezes colocadas dentro de um mesmo território, para ser controlada agora por uma mesma estrutura estatal. Então eu tenho a multiplicidade étnica também como um elemento fundamental, e quando eclode a Segunda Guerra, e essa Segunda Guerra ela parte para o final, uma das questões colocadas pelas principais potências, quando elas montam a ONU, quando elas criam ali o Conselho de Segurança da ONU, é preservar pela autodeterminação dos povos, né? O direito da autodeterminação dos povos. Uma das questões colocadas é que as áreas dominadas durante o neocolonialismo e o imperialismo, elas fossem deixadas de lado para que os próprios povos locais pudessem
estabelecer o seu controle. A gente sabe que isso não vai se dar de uma forma muito equilibrada na África, até porque, dentro do contexto neocolonial, alguns grupos étnicos se aproximaram dos dominadores, passaram a ter mais privilégios em relação a outros. Essas tensões internas foram aumentando. Quando ocorre realmente o processo de independência e a separação, nós vamos ter uma mudança de cenário, de dominador, né? Mas as relações desiguais, as relações de poder tensas dentro do território africano permanecerão. Exemplo disso são alguns conflitos, né? Olha aqui os exemplos de conflitos. O apartheid, quando a gente fala de apartheid, a gente pensa na África do Sul. A África do Sul que durante muito tempo viveu a lógica legal de uma separação racial, onde a minoria branca se sobrepunha, do ponto de vista do poder, à maioria negra na África do Sul, impondo um regime extremamente violento e discriminatório. Um outro exemplo clássico, década de 90, o massacre de Ruanda. Ruanda, um pequeno país, um pequeno território do centro-leste africano. Ruanda, que inicialmente foi um território alemão, quando acaba a Primeira Guerra, a Alemanha perde as suas posses na África. Ruanda passa ao controle belga e ali vai ser produzida uma separação social, né? Tutsis, Hutus vão ser separados. Essa separação social vai resultar em grandes tensões ali dentro, e na década de 90, mais precisamente na passagem de 93 para 94, um grande movimento violento entre esses dois grupos vai se dar, e nós vamos ter aí o massacre de Ruanda. Se você quiser entender um pouquinho disso de uma forma mais lúdica, assista ao filme Hotel Ruanda, vale super a pena, beleza? Olha só, eu tenho aqui a relação entre Sudão e Sudão do Sul. Sudão e Sudão do Sul que se separaram, né? Em 2009 houve essa separação efetiva do território. Existiu uma grande tensão porque o governo do Sudão é um governo militar de origem árabe e islâmica. O governo do Sudão, o Sudão do Sul, a maioria étnica é negra, não islâmica, cristã e animista. O que são animistas são aqueles que têm as suas crenças tradicionais. Houve, ao longo da história, uma série de tensões entre o governo do Sudão de origem árabe e islâmica contra o Sul, geralmente o Sul sendo bastante massacrado, até que a ruptura e a separação ocorre. Eu tenho aqui a ruptura civil na Somália. A Somália é um exemplo bastante perigoso e tenso dentro da África. A Somália, que vai ficar aqui na região aqui, ó, do chifre da África. A Somália efetivamente não tem governo, tá, gente? Existe um Estado, mas é um Estado fictício. O governo em si não existe dentro do território africano. E recentemente, a grande tensão da atualidade, a Primavera Árabe. A Primavera Árabe, aliás, que começa no norte da África, certo? Lembre-se que o continente africano ele é dividido em África saariana, né? A região que é coberta pelo deserto do Saara, e o que a gente vai chamar de África subsaariana. A África saariana, ela vai ter uma maioria de origem árabe. Nós vamos ter aí uma concentração religiosa islâmica, e em 2011 nós tivemos a eclosão de uma série de manifestações que resultaram em guerras internas, guerras civis, movimentações extremamente violentas que resultaram na derrubada de vários governos, e a gente chamou esse momento de Primavera Árabe. Começa na Tunísia, depois se estende para o Egito, para a Líbia e chega inclusive lá na Síria. A Guerra da Síria tem como ponto original a Primavera Árabe, tá? É essa tensão atual da Síria. Massa? Deu para entender? No caso da África,
Todo conflito tem a ver com o processo de descolonização e também ligação direta com a multiplicidade étnica e as apropriações territoriais complexas, a formação de territórios artificiais que derivam do processo de colonização. Tá tranquilo, né, gente? Então, vamos aqui para a Ásia. Aí o bicho pega, tá? Primeiro porque nós estamos falando deste continente gigantesco, o maior continente do planeta, né, em extensão territorial, em complexidade também, mas vamos tentar encontrar aqui o elo de ligação entre os conflitos que ocorrem nessa região. Veja só, sem dúvida a alta complexidade do continente, além, é claro, de sua dimensão territorial, exige uma análise mais apurada. Mas, em geral, podemos destacar 4 grandes motivações para os eventos. São eles: motivações étnicas, certo? Motivações religiosas, motivações políticas e motivações econômicas, certo? Esses são os eventos que a gente vai ter relacionando essas motivações, eventos étnicos, religiosos, políticos e econômicos, marcando os conflitos que nós temos por aí. Deixa eu ver se eu consigo alterar a cor da minha tinta aqui. Vou alterar, vou botar aqui um verdinho que fica massa pra gente. Então, olha só. Aqui eu tenho alguns exemplos de conflitos. Vamos ver aqui, ó. Tensão nas Coreias. Quando a gente fala da tensão nas Coreias, a gente olha aqui bem pequenininho aqui, ó. Bem aqui, ó. A Península Coreana. Quando a gente fala da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, essa tensão tem o que de importante? Qual o elemento central aqui? É um elemento político, tá? É um elemento político que deriva lá do período da Guerra Fria, tá joia? Separatismo no Cáucaso. Que diabo é Cáucaso? Onde está o Cáucaso, né? O Cáucaso, ele está exatamente no sul aqui, ó, nessa região aqui mais ao sul da Rússia, tá? Que vai ficar mais ou menos ali onde eu marquei para vocês no mapa, onde eu tenho a Chechênia e algumas áreas ali no sul da Rússia que lutam pela separação do território e do Estado russo. São áreas extremamente tensas e principalmente porque são áreas de grande produção de gás natural e petróleo para a Rússia. Então, obviamente, você entende que o Estado russo não vai abrir mão disso aí de maneira muito fácil. Uma outra tensão importante é a tensão que envolve Hong Kong e a China. Só voltando aqui à questão do Cáucaso, que eu já ia esquecendo, quais são as motivações? Eu tenho aqui a motivação étnica, né? Eu tenho a motivação política e eu consigo ver também a motivação econômica, beleza? Então, olha só, tensões na China, questão de Hong Kong, o aspecto étnico fica um pouco de lado. Basicamente, o que nós vamos ter aqui são as questões políticas e as questões econômicas envolvendo Hong Kong. Hong Kong é esse caso. Existe uma autonomia administrativa, não é uma autonomia absoluta, é um território autônomo, mas não tem uma autonomia absoluta, mas o que eles reivindicam atualmente é a separação completa do Estado da China. Aliás, eles acusam a China de estar ampliando o seu controle, né, e as restrições sociais no território. Recentemente nós tivemos a movimentação, né, o movimento que ficou conhecido como o movimento dos guarda-chuvas, em que eles usavam os guarda-chuvas para tentar se proteger das balas de borracha, das bombas de gás e tudo mais. Eu tenho a questão da Caxemira. Caxemira é um território que fica aqui no sul da Ásia, envolvendo Índia e Paquistão. É uma disputa territorial entre esses dois países, esses dois estados, eles lutam pela questão da Caxemira. Essa questão aí ela vai se tornar mais tensa porque durante o processo da Guerra Fria nós vamos ter a retirada de um território passando para
para o outro, né? Então, a Caxemira vai passar a ser controlada pela Índia, só que a Caxemira é um território de maioria islâmica, a Índia é um país hindu, então envolve aí questões étnicas, envolvem também questões políticas e questões religiosas que vão estar sendo envolvidas aí. Eu tenho na Ásia Israel e Palestina. Falar desse conflito para você que é vestibulando é mais ou menos chover no molhado, né? É um dos conflitos mais conhecidos, mais trabalhados em todo o planeta. É um conflito que tem oficialmente uma data 1948, mas a gente sabe que as tensões territoriais que ali se estabeleceram vêm de um passado um pouco mais distante. Israel e Palestina, nós vamos ter a mistura de tudo aí, ó. Questões étnicas, questões religiosas, questões políticas e questões econômicas bastante importantes. É um conflito que são questões importantes que você precisa estar atento e é um conflito clássico. Não tem como você fazer um Enem, um vestibular, sem conhecer minimamente as bases desse conflito. E na atualidade, a guerra da Síria, sem sombra de dúvida, traz um ponto de discussão muito grave, até porque, a partir da guerra da Síria, nós tivemos uma outra crise internacional, a famosa crise dos refugiados. A guerra da Síria envolve questões étnicas, envolve questões religiosas, envolve questões políticas e questões econômicas. E mais, na guerra da Síria nós vamos ter os elementos claros da interferência internacional. As potências internacionais estarão envolvidas diretamente nessas tensões, mais precisamente Estados Unidos, a União Europeia, Rússia e China serão personagens decisivos dentro desse conflito. E a gente chega ao nosso continente, a gente chega aqui ao continente americano. Você pode me dizer, ué, professor, mas aqui na América tem guerras? Aqui na América nós estamos vivendo conflitos? Veja bem, no caso da América, os nossos conflitos e as nossas tensões não são propriamente tensões conflagradas, mas precisamos ter atenção porque algumas dessas tensões são graves, algumas dessas guerras, né, elas estão aí meio que adormecidas, mas a gente precisa falar sim. Quando a gente fala da América, basicamente o que acontece aqui em nosso continente é de caráter político, econômico e territorial. Veja só, quando a gente fala aqui Colômbia e as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Nós temos aqui um conflito claro de interesse de poder. Um grupo que se pretende opositor ao governo colombiano, um grupo que se diz de uma vertente ideológica socialista, que tenta derrubar a estrutura de poder da Colômbia e tomar o poder ali dentro. Outro ponto interessante aqui, vou mudar a cor de novo, porque agora acho que o vermelhinho volta a ter maior destaque. Esse aqui é um ponto importante, Colômbia e as Farc, repetindo, grupos que disputam o poder político, o poder econômico e territorial dentro do território colombiano, muitas vezes esse grupo, para tentar fugir, cruza a fronteira brasileira. O Brasil tem estado bastante atento a essa movimentação. Isso já é algo que dura bastante tempo aqui na nossa discussão. Isso vem desde o início dos anos 2000, ocorrendo aqui em nossa região e muito próximo aqui do Brasil, né? A crise da Venezuela, gente, que é uma crise política. E essa crise política envolve, obviamente, uma crise econômica. Essa crise política, essa crise econômica se dá principalmente no final do governo de Hugo Chávez, quando ele sai para tratar da doença, morre e assume Nicolás Maduro. Com o governo de Nicolás Maduro, o regime ditatorial dentro da Venezuela se torna ainda mais presente. Por que eu falo de um regime ditatorial? Eu falo de um regime ditatorial porque várias movimentações políticas internas foram sendo feitas para que
o Estado permanecesse com uma liderança única e absoluta. A gente teve fechamento de Congresso, a gente teve alteração constitucional, uma série de mecanismos que foi estabelecido pelo governo de Chávez e pelo governo de Maduro para a perpetuação do poder. A crise política leva a uma crise econômica. A Venezuela é um país que vive somente do que a gente chama de commodities. O petróleo é o grande elemento que sustenta a Venezuela, não de hoje, de muito tempo atrás, desde o final do século XIX. E a Venezuela nunca utilizou os períodos de alta do preço do petróleo, de grande arrecadação econômica, para fazer com que existisse um outro movimento de impulso econômico ali dentro, que a Venezuela pudesse se industrializar, que ela pudesse se afastar um pouco dessa dependência exclusiva desta commodity. Por que isso é importante falar? Porque toda vez que há uma crise profunda do petróleo, a economia venezuelana ela mergulha numa crise bastante profunda e toda vez que essa crise profunda se acentua, os movimentos políticos e as crises políticas elas vêm acompanhadas. Hugo Chávez, vale lembrar, é fruto de uma crise econômica que ocorre no final dos anos 90, nos anos 80, início dos anos 90, em que nós vamos ter uma profunda crise econômica de desabastecimento, muito parecido com o que aconteceu recentemente. Hugo Chávez, ele vai ser o militar, o capitão do exército, o paraquedista, o símbolo de honestidade que teria a capacidade de tirar a Venezuela do buraco. E ele vai ser alçado ao poder com um discurso completamente pautado no populismo, né? Falando o que a galera quer ouvir. Atenção para isso aí, tá? Então, Venezuela, Estados Unidos e México. A gente sabe que entre eles há uma questão territorial extremamente forte. Boa parte do território americano ou foi do território dos Estados Unidos ou foi anexado através de disputas, de conflitos em relação ao México, ou foi adquirido do México, e mais recentemente a tensão que envolve Estados Unidos e México é uma tensão de caráter político que reflete de certa maneira na economia, que é a questão migratória. O embargo a Cuba, mais uma questão que envolve os Estados Unidos, é uma questão bastante tensa. Esse embargo foi feito ainda pelo presidente Kennedy, lá na década de 60 e permanece até hoje. Eu costumo dizer o seguinte, que esse embargo ele traz problemas graves para Cuba, mas esse embargo que os Estados Unidos impõem a Cuba também serve como uma justificativa bastante interessante para a perpetuação do regime político em Cuba e também para justificar a incompetência de ações políticas também dentro daquele país, vale salientar. Certo? São mais de 50 anos de embargo dentro do território cubano e a gente precisa ter uma reflexão bastante interessante aí. Será que é válido ainda a permanência desse embargo? Barack Obama esteve prestes a encerrar esse embargo, mas com o governo Trump parece que as coisas ficaram mais distantes. E o separatismo no Quebec, aí nós estamos falando do Canadá. Isso mesmo, o Canadá, aquele país tão bacaninha, onde tudo é tão tranquilo, tão maravilhoso e tão sossegado, é verdade, mas existe uma região que fica ali no leste canadense, um pouco mais ao sul, a gente poderia dizer ali que é o sudeste canadense, em que nós temos a região do Quebec, a região do Quebec que tem uma construção derivada muito mais de povos franceses, que deu origem àquela área, muito mais do que os ingleses, e eles lutam por um movimento de separação territorial de maneira bastante efetiva. Só que tem um problema. A região do Quebec é a região mais desenvolvida e industrializada do Canadá. O Canadá é um país extenso territorialmente, muito grande, muito grande, muito grande, mas tem uma população pequena, pouco mais de 35 milhões de habitantes,
E essa população ela fica restrita aí a uma faixa de uns 250, 300 quilômetros em relação à fronteira com os Estados Unidos. A concentração industrial é muito forte nessa região. Um movimento de separação e independência do Quebec representaria uma tragédia política, econômica e territorial, sem dúvida, para o Canadá. Beleza, gente? Então, olhe só, aqui está o resumo dos conflitos e das motivações dos conflitos no mundo. Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado desse vídeo. Preste atenção que alguns desses conflitos precisam ser estudados com um pouco mais de atenção. Tá? Se ligue naqueles mais atuais, aqueles conflitos que ganham maior espaço na mídia, até porque você precisa ter esse conhecimento básico para a sua prova de Enem, para os vestibulares, mas lembre-se que cada região possui características bastante específicas e similaridades nos seus conflitos e tensões. Beleza? Valeu, abração, gente! Até a próxima aula!